Bem, meninas, então continuando a nossa bonequinha, eu já terminei de costurar todas as partes, enchi com plumante, tá? A fibra siliconada. E agora eu vou estar mostrando para vocês a montagem da boneca. E aí já vou estar mostrando para vocês a parte da roupinha delas. Eu não vou fazer as costuras aqui, porque como eu preciso virar ela para um lado e para o outro para eu conseguir pregar os pezinhos, vai ficar ruim de olhar na câmera. Então, começando com os pezinhos, por que eu deixei a minha aberturinha, tá, do pezinho? Então, o pezinho, joelho, a parte da coxa da perna, né? Por que eu deixei aqui? É pela questão, olha, de facilitar, de costurar, porque como ela já tem a voltinha aqui, então fica um espaço menor para eu costurar aqui. E por que eu não deixei de lado? Vocês já vão entender agora. Então, na hora de eu montar, olha, antes disso ainda tem que mostrar, vocês estão vendo aqui como ela fica, olha, com um bumbumzinho salientezinho. Então, a hora que eu costuro, esse aqui ele firma mais ainda, tá? Então, por isso que eu fiz ela nessas 3 partes, tá? Porque a hora que eu coloco, olha, ela fica bem firmezinha, tá? Ela não fica tombando pros lados. Se eu fizesse ela reta, assim, colocar essas perninhas, ela não fica tão firme. Eu já até fiz um modelo, não ficou tão firme quanto essa. Então, por isso eu fiz essa modificaçãozinha aqui. Então, esse aqui facilita que ela fique paradinha de pezinho e não fique tombando para frente e para trás. Bom, a questão de pregar os pezinhos, então, como é que eu vou pregar? Eu vou colocar aqui, quero ver se vocês vão conseguir. Eu vou colocar assim, tá? Então, eu venho com a minha perninha. Então, normalmente, se a gente fosse fazer uma boneca sentada, eu prenderia a perna aqui, né? Mas essa não. Essa eu vou prender a minha perninha aqui, ó. Deixa eu virar aqui ao contrário para vocês entenderem, tá? Eu venho aqui bem embaixo mesmo, sabe? Vocês calculam aqui, olha, uma alturinha assim aqui. É que aqui como fica ao contrário na câmera, então fica um pouquinho difícil, tá vendo? Até para vocês saberem a posição, olha, é só colocar o corpinho e aí você vem e já junta a perninha lá, ó. Tá vendo, ó? É bem embaixo mesmo. Por quê? Porque aqui, ó, essa parte que eu fiz do bumbumzinho e a parte da perninha é o que vai sustentar o corpinho ficar de pezinho, tá? Aí eu venho com o outro lado, tá? E eu coloco ele assim. Claro que depois ele costuradinho, ele vai ficar bem ajeitadinho ali, ó. Mas depois de pronto eu mostro pra vocês como é que ficou, tá? Então, seria a colocação das pernas. Eu sei que é ruim, eu fico com a mão na frente, mas é que não tem muita posição assim mesmo. Então, prender uma para um lado, prender outro. Como é que eu faço a costura? Com o agulhão, vou e volto, umas 3, 4 vezes, que nem eu utilizo o fio de algodão, tá? Pra costurar. Até vou mostrar aqui, é esse aqui. Eu tinha colocado já os fios, mas como eu não vi jeito para costurar, então eu deixei de lado, tá? Então, é um fio de algodão, tá? Eu compro no armarinho, é bem fácil de encontrar e eu gosto desse. Com o fio encerado, eu não me acertei muito bem para costurar. Aí, esse eu achei bem bom e ele é bem firme, tá? Aí, costurei, tá? Eu coloquei os pezinhos e tal, costurei. Não vou colocar os bracinhos já, tá? Porque primeiro eu vou encaixar o vestidinho dele, tá? Então, agora eu vou passar pra parte do vestidinho, mas depois eu volto já com a bonequinha toda montadinha pra mostrar pra vocês bem certinho como que ficou. A minha cabecinha também, tá? Pode ver, eu deixei a abertura aqui na frente. Por que que eu não deixei aqui atrás? Por quê? Porque pra mim deixar aqui atrás, aí eu teria que fazer pontões aqui para não ficar repuxando muito a malha, tá? Porque na hora de costurar a gente acaba pegando mais tecido. E eu queria que ela ficasse bem redondinha assim, bem redondinha assim. Então, por isso eu deixei a abertura aqui na parte de cima, tá? Claro, nada impede se vocês quiserem deixar aqui atrás também. Mas eu queria, como eu queria mais redondinho assim, então eu deixei para a parte de cima. Só por esse motivo que eu fiz assim. Então, eu vou deixar aqui
as minhas perninhas de lado, depois eu já retorno. Bom, o que que eu fiz de roupinha para ela? Eu vou fazer, como ela é uma boneca bem simples, menorzinha, eu não vou fazer o vestidinho à parte, tá? Eu vou fazer um vestidinho mais encaixadinho, tá? Então, aqui está, esse aqui é o modelo, a parte do corpinho, tá? Do vestidinho. Então, ele fica assim, tá? Eu vou fazer duplo, tá? A parte de cima, então eu dobro ao meio. Eu vou estar disponibilizando as medidinhas, tudo certinho, desse aqui lá pra vocês, tá? Olha. Aí, antes daí eu já preguei os meus pezinhos, digamos aqui, que já esteja presa minhas perninhas, tá? Aí eu vou na máquina de costura, porque assim, antes eu vou colocar o vestidinho, tá? Só pra vocês entenderem. Vou colocar o vestidinho bem certinho, tudo costuradinho. Aí sim eu vou vir e vou colocar o meu bracinho, tá? Então, por isso é que eu vou encaixar o bracinho depois. E esse meu bracinho, ele não vai ter manguinha, tá? Vai ser sem manguinha, vocês já vão entender o porquê. Então, a roupinha, então, seria esse aqui, a parte de cima do vestido, tá? Então, o molde dele fica assim. Eu fiz essa diminuição assim, tá? Para encaixar no corpo, porque se vocês repararem, a parte de cima do corpinho dela é menor, a parte de baixo, ela é mais larguinho, tá? Então, para não ficar com muita sobra de tecido aqui atrás, eu fiz desta maneira. Eu sempre faço meus encaixes assim e ele fica perfeitinho. Aí depois vai ser costurado e tal. Então, aqui eu tenho a parte da minha saia, tá? Do vestidinho, né? E daí o que que eu vou fazer? Eu vou na overlock, eu vou passar uma overlock todinha a minha barrinha aqui embaixo. Vou colocar uma rendinha, que nem eu já fiz em outros. Só vou aplicar uma rendinha por cima do meu overlock, tá? Daí aqui eu vou passar no meu fio, na minha máquina, uma costurinha. E vou usar o número 4 da minha máquina, o ponto, tá? E daí eu vou franzir. Daí todo esse franzidinho aqui, depois que eu já fechei as laterais aqui do meu vestido, tá? Que eu venho, faço uma costura pelo lado avesso, fecho minhas laterais, tá? Desviro. Aí eu venho aqui e vou encaixar toda a minha sainha aqui nesta parte de cima do vestidinho, ok? Então, é bem simples, são costuras bem facinho. Depois de pronta eu vou mostrar, tá? Como é que fica. Aqui eu tenho a calçola, tá? Da minha bonequinha. Eu já trouxe tudo cortado, prontinho. Mas eu vou estar disponibilizando o molde lá pra vocês, tá? Então, aqui eu tenho a parte da minha calça. Eu vou pra máquina também, é bem simples. Vou passar uma costura, né? No meu cavalo, dos dois lados. Então, digamos assim, que eu já costurei aqui, tá? Eu vou colocar só pra vocês perceberem. Aí, passei a minha costura de um lado e do outro. Eu já costuro as duas partes de uma vez só, porque quando é uma peça maior, assim, mas quando ela é muito pequenininha, daí não. Daí eu costuro um lado, primeiro eu faço a bainha e depois retorno para costurar outro lado, mas essa aqui não tem necessidade. Vou vir aqui na minha parte de baixo, tá? Vou fazer uma bainha aqui, tá? E aqui nós temos ainda duas opções. Eu posso fazer a bainha, ou eu posso simplesmente passar um overlock em toda a barrinha aqui de trás, deixar assim que fica mais fácil. Então, eu passo o overlock, só venho aqui e dobro, tá? E aí, eu coloco um elástico, tá? Posso até costurar o elástico por cima, ou posso deixar um pouquinho maior.
e passar o elástico por dentro e daí prender na hora que eu desvirar aqui, tá? Daí que eu for fechar aqui, aí eu já fecho todo mundo junto aqui, só para vocês entenderem. Então, são várias opções para fazer. Aqui na parte de cima também eu vou passar o overlock, tá? Vou virar aqui 1,5 centímetros, mais ou menos, e vou estar passando um elástico por dentro. Ou também posso fazer, passar no overlock, tá? Ou no zigue-zague, se vocês não tiverem, né? E aí também posso vir colocar o meu elástico e vou puxando o meu elástico e vou passando a costura para franzir no corpinho, tá? Então, seria essa parte. Aí, depois eu desviro aqui. Olha, vocês podem estar olhando. Mas eu vou trazer essa parte antes de fechar tudo, tá? Para vocês verem como é que ficou. E aqui eu venho aqui, daí vai estar tudo costurado já com os meus elásticos e tudo mais. E faço uma costura todinha fechando a minha calça. Outra opção também que eu posso fazer aqui é passar overlock, tá? Colocar a renda. Aí eu venho, fecho toda a minha costura aqui, a calcinha normal. E vou franzir na perna da boneca, também fica muito bonita. Eu faço um franzidinho bem em cima da rendinha, tá? Bem na beirinha. E daí vai ficar franzidinho. E daí aqui eu viro mais ou menos 1,5 centímetros e coloco o elástico. Ou tanto por dentro, ou como eu já ensinei nas outras aulas, só colocar ele por cima aqui da dobra, tá? Na beirinha aqui, puxando e costurando. Bom, então a calcinha seria isso. Essa parte aqui é a parte do... Essa aqui é um bolerozinho, tá? Então, o que vai daí por cima do vestidinho. Por isso que eu não vou fazer manguinha no vestido. Eu venho aqui e vou passar uma costura, tá? Começo aqui, vou passar uma costura em toda essa volta, tá? Dos dois lados, tá? Aqui em cima eu vou deixar uma aberturinha para desvirar, porque depois na hora de colocar a gente vai dobrar, então essa partezinha vai ficar para trás. Ou também posso deixar a abertura aqui embaixo, daí tanto faz lá em cima ou aqui embaixo. Venho, costuro tudo e desviro. Daí esse aqui é o boleirinho da boneca, tá? Aí depois de costurado, quando a gente coloca, ela vai ficar assim, no corpinho da boneca, tá? Então, agora nós temos o chapeuzinho dela. Essa aqui é uma boneca que ela tem bastante peças, mas ela é bem bonita. Essa aqui é a parte da aba do chapeuzinho da boneca, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei um círculo, tá? Acho que é de 21 centímetros, se eu não me engano, lá. Cortei duplo, tá? Que ela está 2. Até na hora de cortar, se quiserem colocar de um lado uma cor, do outro uma estampa e tal, também pode ser feito, porque ela fica daí dupla face. Vim aqui, cortei, bem aqui no meio, peguei um círculo menor, tá? E cortei, bem simples, olha, não tem assim dificuldade nenhuma. Também está duplo, tá? Olha. E aqui eu tenho a minha tirinha, tá? Que é para fazer a altura do meu chapeuzinho. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esta tira, tá? Vou vir aqui num dos lados do chapeuzinho. Aliás, dessas 2 tiras eu cortei só uma. Mas depois eu já corto a outra, tá? E vou vir costurando toda essa minha volta aqui, tá? A tirinha já tá bem certinha na medida. Vou fazer toda esta costura aqui em volta. Mas antes de fechar, tá? Eu vou trazer as partes, para mostrar como é que ficou. Aí, costurei, tá fixo aqui no lugar. Então, digamos, eu já fiz a minha costura aqui. Olha. Eu venho aqui e pego um dos meus círculos aqui, tá? É que eu aqui para filmar eu tenho que fazer o contrário. E daí eu venho com o meu círculo, escolho um ladinho aqui e venho costurando, tá? Toda a volta também. Então, esse eu prendo nesse, e daí esse aqui eu vou prender na parte maior da minha volta. Então, ele vai ficar assim, só para vocês terem uma ideia.
olha. Que o que é esta parte? Que essa parte aqui é para eu dar volume entre o topo do chapéuzinho, né? E da aba, tá? Então, eu faço em toda a volta também a costurinha e ele vai ficar assim, ok? Então, acho que por enquanto seria só isso. Eu vou costurar e depois eu retorno antes de fechar todas as peças para vocês mostrando como é que ficou a minha costura, tá? Opa!